Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Lourimar Mendes. Escalação rodada 14, time principal para a Liga Anual Regularidade. Antes da escalação, peço que você deixe o like, que você compartilhe, que você se inscreva para ajudar aqui no trabalho do professor e para a gente continuar ajudando vocês. Sou cartoleiro desde 2006 e é essa experiência de jogar cartola que eu tento passar aqui para vocês. Bom, vamos lá para a escalação. Rodada 14, uma rodada complicada para escalar, porque alguns times irão poupar jogadores, já que na quarta-feira, aliás, no meio de semana, já a partir da terça-feira, nós temos Libertadores. Então, por exemplo, na terça-feira o Atlético Mineiro joga Libertadores. Como é uma rodada complicada e a gente precisa de ficar ligado em quem vai jogar ou não, eu quero aqui dar uma sugestão para vocês. E essa sugestão é: você vai baixar aí no seu celular, no seu aplicativo, o Joga 10 News, ou aqui no computador também você encontra o Joga 10 News. Estou abrindo aqui na tela para você ver. Aqui no Joga 10 News, aqui do lado esquerdo, tem essas três barrinhas, você clica e você encontra todos os campeonatos aqui e as escalações prováveis de todos esses campeonatos. E aqui você então consegue encontrar, com mais acertos do que o próprio Cartola, quais são os jogadores prováveis para cada rodada. Então, por exemplo, Atlético Paranaense vai poupar seus jogadores. Olha o meio-campo que está provável aqui, ó. Hugo Moura, Eric, Vitor Bueno, Vitor Roque, Pedrinho e o Rômulo no ataque. Ou seja, time totalmente reserva para encarar o Bragantino. O que faz com que o Bragantino tenha peças boas para a gente apostar, como Arthur, Iorra, Luan Cândido. São peças boas do Bragantino para você apostar, já que o Atlético Paranaense vai se concentrar para a Libertadores no meio de semana. Outro time aqui, ó, o Flamengo, terá o Pedro no ataque, provavelmente. Então o Gabigol jogando um pouco mais recuado. Aqui você consegue visualizar até mais ou menos a posição de cada um em campo. Então significa que a gente pode apostar mais no Pedro do que no Gabigol. Deve ser a aposta desse nosso time aqui. Você tem o Arrascaeta, obviamente, o Everton Ribeiro. E aqui na defensiva, Mateuzinho é o nome melhor. Tem uma dúvida aqui se o Santos entra jogando. O Pablo e o Felipe Luiz, os três estão como dúvida. Então aí você já visualiza esse time do Flamengo com algumas opções e outras dúvidas. Outro time que poderia ser bem apostado na rodada é o Corinthians. Lógico que se o Gustavo Mantuan, como está aqui, jogar avançado no ataque, você pode colocá-lo e aí mantenha o Adson no seu banco de reservas, por exemplo. Mantuan no seu time titular e Adson no seu time de reservas. Só que o Corinthians também vai poupar alguns jogadores. Então, Cantilho, reserva, Rony, reserva, Matheus Araújo, reserva, Wesley, reserva, estarão em campo, o que vai enfraquecer o time do Corinthians. Assim como na defesa, o Bambu e o Robert Renan são dois zagueiros também reservas que estarão atuando nesse meio de semana. Ao contrário aqui, o Santos vem com sua força basicamente principal. Então esse jogo fica um pouco complicado para o Corinthians nesse sentido. Próximo confronto aqui, o Atlético Mineiro e Fortaleza. Muita gente querendo apostar no Atlético, porém o Atlético não terá Hulk no ataque. Ademir passa a ser uma boa opção, até como o próprio Sacha passa a ser boa opção. Sávio ou Savinho é um atacante, vai jogar mais recuado para o meio campo junto com o Rubens. Acho que o Rubens jogando mesmo é uma boa opção, deve jogar porque o Nacho não vai para o jogo, o Nacho recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Na defesa, o Atlético Mineiro provavelmente vai contar com a defesa titular, exceto o Júnior Alonso, que pode ser substituído, mas não vai interferir tanto na questão da defesa. Então, em termos de defensores, dá para apostar no Atlético, mas o Hulk estará fora. Clássico Botafogo e Fluminense. Botafogo com algumas indefinições, como o caso do Erickson no ataque, o Vitor Sá e o Luiz Oyama no meio campo. Aqui no Fluminense, a gente tem um time basicamente titular. Então, o que faz com que o Cano seja um nome muito bom para a rodada, a gente deve colocá-lo aqui no nosso time. Palmeiras. Por enquanto, o Palmeiras vai de time titular.
né, com algumas pequenas mudanças, mas existe uma possibilidade, por exemplo, do Gustavo Scarpa jogar um tempo e o Veiga voltar já para se preparar para a Libertadores, pegar ritmo, o Veiga jogar um outro tempo. Então o Gustavo Scarpa jogava um e ele outro. Ou o treinador faz uma outra mudança, tira o Gabriel Menino, deixa o Scarpa junto com o Veiga. Mas há essa possibilidade da volta do Veiga, então você tem que analisar. O restante aqui, você percebe que a defesa é a defesa titular. Marcos Rocha com certeza atua, né, porque ficou parado aí, não participou de alguns jogos, então ele deve voltar, com certeza. É um nome muito bom. Piquerez está entre os mais escalados, também não seria ruim, assim como os próprios zagueiros do Palmeiras, porque são zagueiros que têm feito muitos gols no campeonato. Outro time que será bem apostado é o São Paulo. Aparentemente aqui, os nomes mais importantes do São Paulo para a rodada são o Patrick e o Caleri. Provavelmente estarão no meu time. E observe aqui que os laterais jogam avançados. O Igor Vinícius é um excelente nome, mas ele está como dúvida aqui. Se a gente conseguir colocar um lateral de confiança no banco, a gente mantém o Igor Vinícius. Senão a gente tem que pensar aqui o que a gente vai fazer em termos de São Paulo. Mas o ideal é ter pelo menos um defensor do São Paulo nessa rodada para você tentar abraçar os SGs dessa rodada. Por último, Ceará e Atlético Goianiense. O Ceará jogando em casa para tiro curto vale muito, ou seja, colocar todos os defensores do Ceará para tiro curto acho que é uma boa opção. Você tem ainda o Vina e o Lima, que são opções diferentes para você fazer uma aposta diferente dos seus adversários. Terminando aqui, Goiás e Cuiabá. Acho o Pedro Raul do Goiás um excelente nome para a rodada. Né? O centroavante que tem feito gols, é o cara que bate pênalti. Vinícius deve jogar também, não é um nome ruim. Elvis tem pouca minutagem, mas é o cara da bola parada. É uma aposta. Valeria como aposta o Pedro Raul e o Elvis, essa dobradinha, para um tiro curto. Acho que ficaria muito bom. Então é isso, mostrei aqui para vocês o Escala 10, que é um excelente site que você pode ali colocar no seu celular, baixar no aplicativo do Joga 10 News no seu celular, ou propriamente aqui, se você for escalar pelo PC, você faz essa conferência, como eu acabei de fazer aqui, para não ter erro no seu time. Caleri, como eu disse, vai ser o meu primeiro nome aqui, acho que é o principal nome para a rodada. Vou colocá-lo de capitão, porque eu acredito muito na vitória do São Paulo, já que pega a defesa que mais tomou gol no campeonato. Observem que lá no Escala 10, no Joga 10, o Mantuan não está provável, aqui ele está. A gente tem ainda o Patrick. Eu gostaria muito de colocar alguém do Corinthians, mas a princípio tem que avaliar ali. O Patrick vai estar no meu time. Patrick do São Paulo. E o Arrascaeta também, com certeza. Então eu já teria aqui uma coisa que é muito boa e eu vou tentar fazer na rodada. Caleri e Patrick, né, do mesmo time, fazendo aqui uma conexão. Essas conexões elas são boas porque elas podem te dar gols e assistência. Vou fazer a mesma coisa aqui com a Arrascaeta, mas eu não vou de Gabigol, eu vou de Pedro. Vamos ver se ele já está provável aqui no Joga 10 News. Ele não está provável. Aliás, desculpa, no Cartola. Ele estava lá no Joga 10 News provável. E aqui no Cartola não. Está vendo como que o Joga 10 é diferente? Então a gente vai ter que filtrar aqui. Flamengo. Aí filtrei ali Flamengo. Vou colocar os jogadores em dúvida. Para ver o que a gente consegue ali. O Pedro está como dúvida aqui no Joga 10 News, aliás, no Cartola. Estou falando Joga 10 News toda hora. E no Joga 10 ele está provável. Se você olhar aqui no Joga 10, Flamengo. Vamos descer aqui para a gente achar o Flamengo. Aqui, ó, Joga 10 News, o Pedro está provável, assim como o Gabigol. Eu vou de Pedro ali, vou pensar num banco que seja bom. Aqui no meio agora, terminando o nosso time, a gente vai escolher o terceiro atacante. Acho o Cano um excelente nome. Ademir também um excelente nome. Os dois do Palmeiras bons nomes, tanto o Dudu como o Rony. O próprio Luiz Henrique, pela média básica que tem, não é um nome ruim do Fluminense. Se eu tivesse uma certeza que o Luciano ia para o jogo, eu faria essa dobra no ataque Luciano e Caleri, mas por enquanto o Luciano não está provável. Lá no Joga 10 News ele não aparece, então eu confio muito. Mas estava com muita vontade de fazer essa dobra aí. Aqui a gente tem o Arthur como aposta. Pablo não aparece no Joga 10 News, então
tá fora. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar aqui. Falei do Pedro Raul, né, que eu acho que é um nome bom, mas eu vou de Cano. Esse é o nosso ataque. Nós temos 143 cartoletas para gastar, acho que é o suficiente. Aqui no meio campo, se a gente tivesse alguém ali do Fluminense, a gente poderia fazer essa conexão. Mas o Corinthians tem um jogo muito favorável, então a gente tem o William, que custa um pouco mais de cartoletas e está como dúvida. Temos o Gustavo Mantuan, que também está como dúvida, é mais barato. Vou deixar o Gustavo Mantuan. Vou ver o que eu consigo fazer ali no meu banco de reservas para continuar tendo o Gustavo Mantuan. No ataque, na lateral, vou colocar o Marcos Rocha, que acho que é um bom nome. Sem dúvida, a Arana é um excelente nome, né? Joga em casa. O Luan Cândido, pela média, muito ofensivo, 2 gols no campeonato, médias só positivas, ó. Jogou muito bem as 2 últimas partidas, 5.7 sem SG e 11,5 na última, também sem SG. É um excelente nome. O Wellington no São Paulo não é um nome ruim, eu preferia um outro jogador do São Paulo. Falei inclusive do lateral do São Paulo, o Igor Vinícius. Por enquanto coloquei os 2 laterais do Palmeiras ali para ver para onde que eu vou caminhar aqui, ó. Gustavo Gomes, excelente nome. Vou colocar. Júnior Alonso do Atlético também mas por enquanto tá dúvida. O Murilo, zagueiro do Palmeiras, assim como o Gustavo Gomes do Palmeiras, são nomes bons. Descendo aqui, Nathan Silva. Raul Gustavo, do Corinthians, também é um bom nome. Aí tem os do Flamengo e tem do São Paulo. Eu posso colocar o Diego, que é mais barato, como nosso zagueiro ali, junto com o Gustavo Gomes. Aí eu vou tirar o Piquerez ou o Marcos Rocha. Tirei o Piquerez aqui, tem que ver se as cartoletas são suficientes. Vou colocar o Mateuzinho, que eu acho que é um bom nome. Daria para dobrar o São Paulo também, mas aí o medo é do nosso lateral não jogar. Mateuzinho custa 6,85. Goleiro. A gente vai tentar fazer aquela tática do goleiro nulo. Queria muito colocar o Cássio. Talvez eu não possa fazer isso porque eu precisava de colocar o Cássio ali no meu gol. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Daria para colocar o Tadeu também, né? A gente tem do Corinthians ali ninguém. Então a gente pode colocar o Cássio ali no nosso gol. Deixa eu colocar o técnico aqui. Abel Ferreira, um bom nome para a rodada. Como sempre, que o Palmeiras é o melhor time, né? Poderia ser o Rogério Ceni. Sobrou 8 cartoletas ali para a gente colocar o goleiro. Deixa eu ver o que a gente tem de goleiro aqui. Bento, Jandrei, Tadeu. Talvez eu tenha aqui de Tadeu. João Ricardo também não é um nome ruim, porque tem boa média. Então a gente não vai poder fazer aquela do goleiro nulo. Vou colocar o Tadeu aqui no meu gol. Eu queria o Cássio, mas as minhas cartoletas não são suficientes para o Cássio. Está montado aqui o time principal. Fizemos um time com 142 cartoletas, ponto 52. Vamos para o nosso banco. Essa rodada, galera, toma muito cuidado com o banco, porque pode ser que jogadores sejam poupados e aí você tem que colocar o banco para funcionar. Aqui no banco a gente já viu ali o Gabriel Veron, que dá para o banco. O Pablo não está provável no Joga 10 News, não vou arriscar. Vinícius do Goiás é um nome bom para banco. Deixa eu ver se eu tenho o Pedro Raul aqui como banco. Não tem, o Pedro Raul está muito caro. Pelo Pedro, que custa 7 cartoletas, eu vou ter que ir aqui com o Gabriel Veron no banco. No meio campo, Terans é um bom nome, mas no Joga 10 News não está provável, então não dá para confiar. O Iorra deve ir para o jogo, é um nome excelente. Adley do Lima como nome bom. O Adson, que pode ir ali no lugar do Mantuan. Vou colocar o Adson. Acho que é um nome interessante para a rodada, para a gente ser diferente da galera, né? Zagueiros. Tem o Bambu ali, tem o Miranda, São Paulo, já que a gente está com o Diego ali, acho que o Miranda é um nome bom. Lateral para o nosso banco, tem que ser abaixo do Mateuzinho. A gente tem o Nino Paraíba do Ceará. Durante o vídeo falei que o Ceará, para quem quer tiro curto jogando em casa, o Ceará é um bom nome, né? Tem o Lima, tem o Vina e tem a defesa, que sempre faz pontuações interessantes.
Diego Alves aqui, ó, para o nosso banco poderia, mas há uma dúvida entre ele ou o Santos para começar jogando no Flamengo. Tem o João Ricardo, que eu já falei dele, já coloquei lá o Nino Paraíba no meu banco, coloco também o João Ricardo. Então, começando pelo banco, a nossa escalação ficou assim: João Ricardo e Nino Paraíba do Ceará, Miranda, Adson, meio campo, e Gabriel Verón no ataque. Esse é o nosso banco de reservas. Lembra que quando eu escalei o time para tiro curto na terça-feira, falei com vocês que muita coisa mudaria ao longo da semana por causa dos jogos da Copa do Brasil. Então a gente teria que pensar muito bem como escalar esse time aqui. Né? Tá aqui o campinho para você printar, para você salvar, para você pensar no seu time. Consulta sempre o Joga 10 News para não perder jogadores. Fique ligado nas notícias, porque muita coisa pode mudar. A gente tem aqui Abel Ferreira como nosso treinador, Tadeu no gol, Marcos Rocha e Gustavo Gomes, Diego do São Paulo e Mateuzinho do Flamengo. No meio-campo, Arrascaeta, Mantuan, que é do Corinthians, e Patrick do São Paulo. No ataque, Caleri, nosso capitão, Cano e Pedro. Daria para a gente, por exemplo, pensar em dobrar também o São Paulo. Aí eu teria que tirar aqui, por exemplo, o treinador do Palmeiras. Dá para a gente pegar o treinador aqui do São Paulo. Aí a gente teria o treinador, o zagueiro e mais dois. Acho que ficou melhor, viu? Vou colocar o treinador do São Paulo aqui ao invés do treinador do Palmeiras. O que a gente sobrou de cartoletas aqui? De repente, esse time do Campinho a gente consegue mudar alguma coisa. Sobrou 3 cartoletas. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui em termos de goleiro. Talvez dê para a gente dobrar o São Paulo e eu dobre o São Paulo, hein? Ó, vou dobrar o São Paulo Jandrei, hein? Lei do ex. Vou dobrar o São Paulo aqui. Eu acho que vai dar certo dobrar o São Paulo. Vou fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho algum goleiro aqui mais que eu possa colocar que é nulo, para evitar de perder cartoletes. Tem o Santos, mas o Santos deve jogar. Ah, tá. Tem o Marcelo Lomba e tem o Jailson aqui que não deve jogar. Eu vou colocar o Marcelo Lomba. Mesmo que jogue, a gente teria triplicado o Palmeiras. Aí agora a gente vai mexer ali no banco, ó. Coloquei lá o treinador. Agora eu mudei aqui, galera. Quem pegou aí, mudei. Aí, ó, Jandrei. Então está aqui o nosso time novamente. Parar aqui no campinho para ver, porque eu fiz uma mudança. O Rogério Ceni entrou no lugar do treinador do Palmeiras, aqui. No gol, eu coloquei o goleiro nulo, para a gente, aquela estratégia de não perder ponto com o goleiro. E coloquei o Jandrei no banco. Aí eu vou ter uma dobra do Palmeiras e uma dobra do São Paulo, beleza? E um lateral do Flamengo. Tá aí nosso time pronto. 142 cartoletas, ponto 52 foi o preço do time. Espero que vocês tenham gostado, que a gente imite na rodada. Vou deixar o time aqui paradinho para você copiar. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude aqui no crescimento do canal. E boas mitadas para a gente na rodada.